E foi ele mesmo que um dia a palavra vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho unigênito para todos que nele crê, não pereça, mas que venha ter a vida eterna. Então só podemos ter a vida eterna se temos Cristo Jesus, porque Ele é a fonte da água da vida. É aquele que nos conduz à vida eterna, se chama Cristo Jesus. E nessa manhã estamos aqui para falar desse Jesus. Soberano Deus e maravilhoso Pai, nesta manhã te agradecemos pela oportunidade, Senhor Deus, de respirar, de mais um dia de vida, de estarmos aqui neste lugar, Senhor, para proclamar o Teu santo nome, que tem poder, Senhor, nos céus e na terra. Senhor, abençoa cada vida deste lugar, cada lar. Senhor, abençoa as irmãs que estão aqui, Senhor, com suas vendas aqui nesta manhã, suas roupas para vender. Que o Senhor abençoe as vendas dela. Abençoa cada comerciante nesta manhã, Senhor Deus, cada vida neste lugar. Que Teu poder, Senhor, derrame, Senhor, sobre vida aqui, seja derramado sobre vidas aqui. E que haja transformação, que haja libertação, que haja salvação, que haja conversão, Senhor, em Cristo Jesus. A palavra do Senhor, em João 7, capítulo 37, vai nos dizer: a fonte de água viva. O último dia da festa era o mais importante. Naquele dia Jesus se pôs de pé e disse bem alto: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz as Escrituras, rio de águas vivas vão jorrar do coração de quem crê em mim. Palavra da salvação desta manhã para o nosso coração. Quero te dizer que no mundo, a nossa alma ela tem sede de muitas coisas. Mas eu quero te dizer que por mais que ela consiga muitas coisas, nenhuma dessas coisas pode saciá-la. Porque a sede que o homem tem, ela é permanente, ela permanece. A sede na alma que ele não entende. Porque ele acha que ele vai suprir essa sede, ou vai saciar com as coisas aqui. Mas a gente só pode ser saciado com Cristo Jesus, porque Ele é a fonte da água da vida. Então nesta manhã, a gente precisa entender que Cristo é a fonte que jorra. A palavra do Senhor vai dizer que quando Cristo teve encontro com a mulher, e Ele pediu água, Ele disse se ela conhecesse se ela soubesse quem estava falando com ela e conhecesse o dom de Deus, ela pediria água. Então Ele lhe daria água viva, e os rios de água vivas fluiria de dentro dela. Então nesta manhã, Jesus Cristo é aquele que sacia a nossa sede. Não a sede física, mas a sede espiritual. É por isso que muita gente se encontra em depressão muitas vezes. Muitas vezes não é apenas a falta de Cristo, mas é porque muitas coisas acontecem e ele não entende que Jesus Cristo é o resgate. Ele não compreende que Jesus é aquele que pode fazer por ele. E muitas vezes se encontra sem direção, se desespera. Mas eu quero te dizer nesta manhã que há uma fonte de água viva que faz jorrada dos céus para nós, Jesus Cristo. Ele diz: vinde a mim todos aqueles que tiver o quê? Sede será o quê? Saciado. Quem tiver sede, venha e beba. E Apocalipse também 17 vai falar para nós: aquele que tiver sede, venha e beba da água da vida. E a água da vida é Jesus Cristo. Jesus é a fonte de água viva, é a mesma fonte que nos conduz à vida eterna. O que temos é que entender que esta fonte está aí jorrando, mas o homem ainda escolhe passar sede, porque não entende que ele só será saciado na fonte da água viva, que é Cristo Jesus. Então nesta manhã, não passe sede. Venha para Cristo, passe em Cristo e beba da fonte da água da vida, porque Ele tem o renovo para a minha e para a sua vida. Jesus ele tem poder de transformar a nossa vida. Jesus ele tem poder de transformar a nossa família. Jesus ele tem poder para ajudar o homem. O Senhor fala assim: olha, no mundo tereis aflições, mas tede bom ânimo, porque eu venci. Ele significa que quando a gente estiver passando por momentos difíceis, é para olhar para Cristo, porque Ele venceu.
E a palavra vai dizer que somos mais que vencedores em quem? Em Cristo Jesus. Só temos a vitória verdadeira em Cristo. Porque Cristo, ele já venceu por nós. Cristo, ele pagou aquilo que ninguém poderia pagar, que dinheiro no mundo, ouro, prata, bens, poderia pagar. Jesus Cristo, ele nos deu o dom gratuito da vida eterna. Porque quando o homem pecou, a palavra diz, olha, que o homem foi afastado da presença de Deus. Ele se afastou, na verdade, porque ele escolheu. Porque o mundo, as pessoas, nós temos nossas escolhas. Mas também nós recebemos aquilo, né, de que a gente faz de errado, a gente recebe também o salário. Né? A gente tem as consequências de cada ato que a gente faz. Seja de bom, seja de ruim, a gente recebe o troco, né? Como diz na física, é a lei da gravidade. Então, Jesus Cristo, ele já morreu, ele ressuscitou e ele vive para todo sempre. E Jesus, ele está voltando e ele vai buscar aquele povo que bebeu da sua água, que aceitou. E a água é a palavra de Deus. É a água de Deus que entra. E quando ela entra no coração do homem, ela acha um lugar. Ela se torna uma fonte de água viva, que jorra para onde? Para a eternidade. Que é a fonte que não cessa. É fonte viva. É a fonte do Cristo. É o próprio Cristo. Ele diz, olha, eu sou o pão e eu sou a água da vida. E o Senhor fala, olha, todos aqueles que vieram a mim, de maneira nenhuma, eu vos lançarei fora. Por quê? Porque quando a gente se achega a Jesus, ele se alegra em nos receber. Ele se compadece de nós. Jesus é aquele que foi enviado para quê? Para resgatar. Então aquele que foi enviado, né? Aquele que foi enviado para nos salvar. Quando a gente já se achega a ele, ele não nos joga fora. Ele não nos despreza. Ele não descarta nós, como o mundo faz. Muitas vezes as pessoas, quando servem as outras, e quando ela não pode mais servir, automaticamente elas são descartadas, automaticamente elas são rejeitadas, deixadas de lado. Faça muitas coisas para a pessoa, diga sempre sim para ela. Mas no dia que você disser um não, você já não vai prestar para aquela pessoa. Muitas vezes as pessoas até viram a cara, como diz o outro, para você. Por quê? Porque você sempre disse o sim. Mas no dia que você disse o não, ela não recebeu. Mas Cristo é diferente. Cristo é aquele que pega aquele que é descartado, aquele que é rejeitado, aquele que o mundo acha que não tem valor nenhum, e faz uma pedra rara. Então quer dizer que você é valoroso para Jesus. Jesus Cristo um dia ele se entregou. E ele não se entregou porque ele foi obrigado. Não. Ele disse, olha, a minha vida ninguém pode tirar, mas eu dou. Porque ele estava disposto a entregar sua própria vida. Para quê? Para salvar cada um de nós. Então foi isso que Cristo fez. Ele morreu e através da sua morte nós ganhamos a vida eterna. Então a vida eterna se encontra em Cristo Jesus. Então fique com essa mensagem nesta manhã para o teu coração, para o nosso coração. Jesus é a fonte da água da vida. Basta a gente crer em Cristo, clamar Jesus, que Ele tem poder para nos ajudar. O homem sofre até no momento que ele não entende que há alguém que possa ajudar e tirá-lo do sofrimento. E esse alguém que pode ajudar se chama Cristo Jesus.